Agora, quais são aqui as fases da licitação? Então, eu tenho uma primeira fase, que é a fase interna, que ocorre dentro da administração, que é a fase de execução do edital. O procedimento de licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta do seu objeto e do recurso próprio para a despesa, entre outros. E tem uma segunda fase, que é a fase externa, que vai começar com uma fase de audiência pública, se a licitação for acima, for maior do que 150 milhões. Aí primeiro eu tenho que ter uma audiência pública, que ela deve ser divulgada com pelo menos 10 dias úteis de antecedência. E deve ocorrer, ela deve ser divulgada pelo menos com 10 dias úteis de antecedência da audiência pública, e essa audiência pública ela tem que ser com antecedência mínima de 15 dias úteis da publicação do edital. Aí eu tenho a segunda fase, que é a publicação do edital. Se for por convite, será, no caso, a carta convite, e não edital. Deverão ser publicados avisos antecipadamente aos editais, menos se for por convite. Então, avisos antecipados aos editais. No Diário Oficial da União, se for da União, no Diário Oficial do Estado, se for do Estado ou município, ou em jornal de grande circulação. Existem alguns prazos mínimos entre o edital e o recebimento das propostas. 45 dias para concurso ou concorrência. Mas que tipo de concorrência? Concorrência por empreitada integral, onde o sujeito vai fazer a obra inteira, como um todo. Ou concorrência de melhor técnica, ou de técnica e preço. 30 dias, se for concorrência qualquer outro tipo, ou se for tomada de preço. Mas qual tipo de tomada de preço? Tomada de preço de melhor técnica ou de técnica e preço. 15 dias, se for para tomada de preço de outro tipo, ou para leilão. 5 dias, se for para convite. 8 dias úteis, o único que está especificado como dias úteis, se for para pregão. Contados, esses 8 dias úteis, contados da publicação do aviso, e não da publicação do edital. Recebimento de documentação e propostas, a terceira fase. A quarta fase aqui é a habilitação, para quando não é invertido, essa habilitação é julgada por uma comissão permanente. Essa comissão permanente é válida por 1 ano. É vedada a recondução da totalidade dos seus membros no período subsequente. Então, se é formada, por exemplo, por 3 pessoas, não posso colocar todas as 3 pessoas de volta. Posso colocar 2, uma de volta, mas não todas as 3. Uma comissão ou permanente, ou uma comissão especial, de no mínimo 3 pessoas, sendo pelo menos 2 servidores permanentes. No caso de convite, quando for convite, pode ser uma pessoa, que daí é uma coisa mais simples, não preciso disponibilizar 3 servidores meus para fazer isso. Eu pego só uma pessoa para fazer. Um servidor, designam um servidor para esse fim. A habilitação deve conter, isso daqui também cai em concurso. O que deve conter na habilitação? A habilitação jurídica, documentos que demonstrem a regularidade fiscal e trabalhista, documentos que demonstrem a qualificação técnica e econômico-financeira, pode ser dispensados no caso de convite, concurso, leilão e bens para pronta entrega. Nessa fase de habilitação. Depois da habilitação, eu tenho julgamento, só por critérios objetivos, pelo menos aqui nas descritas na 8666. E, por final, eu tenho aqui a homologação, que é o controle do processo licitatório, para ver se está tudo dentro da legalidade, para ver se está tudo ok. E a adjudicação, que é quando gera expectativa de direito de contrato. Então aqui não é feito mais pela comissão, é feito pela autoridade competente. A administração pública ela tem até 60 dias da apresentação das propostas para convocar para a contratação. Ou seja, o sujeito
apresentou a proposta, a gente teve lá um vencedor, né, decorreu toda aquela etapa de recurso, impugnação de recurso e tal. E daí a administração ela tem até 60 dias para fazer contratação. Se não fizer, daí o licitante está liberado da obrigatoriedade de contrato. Antes de 60 dias, ele é obrigado a aceitar o contrato se a administração propor o contrato a ele já como ele foi vencedor. Né? Então, depois de 60 dias, aí vai depender do interesse dele. Se não for do interesse dele, aí ele pode negar. Posso impugnar também uma licitação, né? Qualquer cidadão pode impugnar o edital até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação, até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação. Então eu vou lá, tem um prazo lá, dia 15, por exemplo. Eu vou abrir, é uma sexta-feira. Vou abrir os envelopes. Daí até o dia 10, né, até o dia 10, eu posso impugnar o edital. Qualquer cidadão, né? E daí a administração pública tem 3 dias úteis para julgar. Então eu tenho dias úteis para julgar, de certo, dia 10 impugnação, eu tenho dia 11, 12, 13 para julgar. Né? O dia 14, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa, não. Fiz errado aqui. Digamos que o dia 14 fosse... eu teria até o dia 9 para impugnar, são 5 dias úteis antes, né? Dia 14 aqui é que eu vou fazer a abertura dos envelopes. Eu tenho dia 13, 12, 11, 10. E aqui no dia 9 são 5 dias úteis antes. Eu tenho até essa data aqui, por exemplo, para impugnar, se eu for um cidadão. Impugnar antes da abertura dos envelopes e a administração tem 3 dias úteis para me responder. Então ela vai ter dia 10, 11 e 12 aqui para me responder. Até, digamos, nessa minha hipótese aqui, né, de segunda, terça e quarta. E se for o licitante, ele tem até 2 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Então, se for dia 14, ele tem até o dia 12 para impugnar a abertura dos envelopes. Envelopes de habilitação, se for na concorrência, ou envelopes de preço nas demais modalidades. Eu tenho uma coisa chamada sistema de registro de preço, que ele não é uma modalidade de licitação, mas ele é um conjunto de procedimentos para registro formal dos preços relativos à prestação de serviço e aquisição de bens, para contratação futura. Então, eu quero contratar futuramente, não sei quando, ou não sei em que quantidade. Então, eu faço uma licitação para registrar esses preços junto à administração. Então, é um sistema de compras, pelo qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos ou serviços ao poder público concordam em manter preços registrados por um determinado período. Eles são publicados em preço oficial trimestralmente, esses preços, né, registrados. E concordo também em fornecer quantidades solicitadas no prazo previamente estabelecido. Só que a administração pública não é obrigada a contratar. É só uma possibilidade de contratação. O sistema é regulado por decreto e observa as seguintes condições: seleção mediante concorrência, ou pode ser por pregão, se for bem ou serviço comum. Existe uma estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. E a validade desse registro, né, desse preço registrado, não pode ser superior a 1 ano. Pode ser até inferior a 1 ano, não pode ser superior a 1 ano. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço que consta no quadro geral e que está em desacordo com o preço de mercado. E eu tenho também os registros cadastrais, que é quando eles querem participar, né, uma empresa quer participar de uma licitação, uma pessoa física ou pessoa jurídica, e daí ele tem que fazer um registro junto à administração pública, em alguns casos, né? Esse registro é válido também por 1 ano, ele é divulgado na imprensa oficial e jornal através de chamamento público, né, para ser feito
Por exemplo, vamos fazer o registro cadastral. Aí divulga lá na imprensa oficial ou através de jornal, né? Faz um chamamento público. No mínimo uma vez ao ano. Só que ele vai estar permanentemente aberto aos interessados. Então ele vai fazer chamamento público pelo menos uma vez ao ano, mas mesmo em outros períodos os interessados podem fazer esse cadastramento junto à administração. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se dos registros de outros órgãos ou entidades. Então, se eu quiser, eu não preciso fazer o meu, eu posso utilizar o de outro órgão. Aos cadastrados, é fornecido um certificado. Então, eu me cadastrei, eu ganho um certificado que é renovável todo ano, quando eu for fazer o meu novo registro, né? E esse certificado ele pode ser suspenso se não forem mais atendidos os requisitos de habilitação. É um ato vinculado, né? Não preencheu mais os requisitos, é suspenso o certificado.